Boa noite a todos, aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, online, também aqueles que vierem assistir depois. E hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 8 de março, o dia que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. E nada mais falar assim, automático de que nesse dia a gente voltar, eu e a vereadora Dura, voltarmos aqui com um programa Mais Mulheres. A gente pretende durante o ano continuar e aprimorar a execução. Nos 3 primeiros anos de mandatos, a gente ouviu várias mulheres aqui com a ideia realmente de destacar o protagonismo jovem. Já deixo aqui registrado que toda segunda, sexta-feira do mês nós vamos ter alguém aqui, vamos trazer alguém aqui para a gente bater um papo, falar um pouco mais sobre esse protagonismo feminino na sociedade. Ainda que hoje veja mulheres em pontos de destaque em alguns setores, em alguns lugares da comunidade, ainda a gente entende é bem tímido. Há muito ainda que avançar, muito ainda que melhorar esse destaque, essas oportunidades das mulheres dentro da comunidade. Bom, feita essa abertura, passo aqui para a vereadora Duda, para ela apresentar a nossa convidada e dar início ao nosso programa. Sejam bem-vindos e peço que vocês acompanhem nossos trabalhos durante o ano. Boa noite a todos que acompanham a gente aí pela rede social. O Thiago já explanou um pouco sobre o projeto, né, sobre o programa. O pessoal acompanha bastante. É interessante, esse dia eu estava conversando com uma colega minha lá na loja e ela comentou comigo: ô Duda, muito bacana aquele programa do Câmara Mais Mulheres e tal, uma iniciativa muito interessante. Até eu comentei com ela, falei, você vai correr o risco aí de ser uma das convidadas, que é uma pessoa de destaque, uma pessoa que na atualidade feminina se destaca na nossa cidade. Então é muito bacana, nós podemos levar esse projeto e as pessoas também valorizar e entender, né, que o protagonismo principal aqui é a mulher, é o papel da mulher, uma vez que, eu sempre falo isso, de 9 cadeiras aqui hoje do Legislativo, só uma mulher ela ocupa, que sou eu. E a Sabrina aqui, como colaboradora da Câmara, não me deixa sozinha, graças a Deus. Mas precisamos sim reforçar e trazer esse papel, né, da mulher para dentro da Câmara Municipal. E o programa é exatamente sobre isso. E a nossa convidada especial de hoje, ainda mais esse dia, né, Internacional da Mulher, é a Graziela Vasselli, a conhecida Grazi Vasselli. E ela vai trazer um pouco sobre a profissão dela, sobre a história dela. E abra a palavra para a Grazi agora, fique à vontade. Pessoal de casa, se tiver alguma pergunta, tanto para mim, para o Thiago, para a Grazi, fique à vontade e durante a live nós vamos respondendo aí. Boa noite, pessoal. Thiago. Agradeço o convite, prazer, esse dia tão especial para nós mulheres, Dia Internacional está aqui, Câmara Mais Mulheres da imenso prazer estar podendo mostrar para vocês um pouquinho, né? Um pouquinho porque é um bate-papo rápido, né? Como é o meu trabalho, como é trabalhar com a saúde e o bem-estar das mulheres, poder mostrar para vocês também como que o meu trabalho traz os benefícios para a saúde da mulher. E agradeço também a todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que estão aqui presentes. Eu sou a Graziela Vasselli, sou acupunturista sistêmica, auriculoterapeuta e terapeuta integrativo do método MPC. Ô Grazi, como que funciona mais ou menos aí de todas as formações, capacitações que você tem, a acupuntura e a terapia? A acupuntura, a acupuntura sistêmica, né? Ela consiste em colocar agulhas nos pontos específicos de dor. Então, a pessoa ela precisa ter uma dor física ou uma dor emocional. Eu sou especializada, fiz especialização em analgesia. Então, eu trabalho especificamente na acupuntura com dor física. Porém, eu fiz uma especialização do emocional, que é a terapia integrativa do método MPC.
O MPC, ele tem como função trabalhar a dor física de raiz emocional. Então, é aquele paciente que ele tem, por exemplo, uma dor de estômago e que ele já fez os tratamentos convencionais, fez um tratamento com o médico, tomou a medicação, fez o regime com a nutricionista, por exemplo, da dor do estômago, e não melhorou. Então, não melhorou por quê? Porque é possível que seja de raiz emocional, porque se fosse físico, melhoraria. Só uma dúvida pessoal minha. É homens e mulheres que você atende ou só mulheres? Eu atendo homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso. É porque hoje é o Dia das Mulheres, Ah, então, tá, por isso que eu falei. Sim, sim. Mas a minha técnica, ela consiste em trabalhar, né? E hoje os homens procuram bastante, principalmente na técnica da ventosa, que nós estávamos comentando, que a ventosoterapia é uma técnica que ela tem como função trazer o relaxamento muscular, retirar as tensões de articulação, né? Ela é uma técnica também do MTC, né? O que é MTC? Que é medicina tradicional chinesa. Dentro da medicina tradicional chinesa, que a acupuntura ela é chinesa, ela não é japonesa. Quem trouxe para o Brasil foram os imigrantes japoneses. Por isso que a gente fala, né? A acupuntura é chinesa, mas é porque a cultura foi deles que trouxeram para o Brasil. Mas ela é da acupuntura. A acupuntura é chinesa e a ventosa faz parte desta medicina. A medicina chinesa que trabalha também com a mochoterapia, a Hai-Hua, outras técnicas que eu trabalho lá. E que os homens gostam muito de trabalhar com a ventosa, né? Por quê? Porque relaxa a musculatura e os homens têm essa tensão muscular, né? Tem uma diferença tipo da procura maior de homens ou de mulheres? Ou é normal entre as duas? Quem te procura mais? Eu acredito que no Brasil, de um modo geral, deve ser equilibrado, né? Aqui, na nossa cidade, eu atendo mais as pacientes mulheres. Mulheres. Né? Para a clínica. Às vezes acaba até por conta de ser homem, você mulher, aí acaba virando, entre aspas, um preconceito diferente, né? Ou não? Não tem essa dificuldade? Eu acredito, na verdade, que talvez tenha relação com a cor da clínica, né? As pessoas passam ali na frente e talvez acham que, é rosa, deve ser de então, mulher. Às vezes acha, só tem de mulheres, ou às vezes acontece de olhar e achar que é o impacto da cor, só mulheres e tal. Exatamente. Entendi. Então, eu acredito que para nós aqui nessa cidade, as pessoas acham, a Graza trabalha com mulher, mas não é neutro, é neutro. Os dois sexos. Entendi. A acupuntura, né, quando a gente fala acupuntura do Brasil, ela é realmente para homens e mulheres. Também idosos, né? Eu atendo, meu público é um público bem, atendo bastante idoso, né? Eu até falo pro Luciano, né? Meus senhorzinhos ali, eles me veem na rua, me adoram, né? E crianças também podem fazer. Eu atendo bastante bebezinhos com cólica. Bebezinhos, né? Eu tenho relatos de 2 bebezinhos assim que as mães chegaram desesperadas lá na clínica com muita cólica e você põe a semente e dá 40 minutinhos, só que criança a gente não trabalha com agulha, a gente trabalha com semente. Semente de mostarda e a criança em pouco tempo, 40 minutinhos, para de chorar. Bom, só interações com o público. Primeiramente, agradecer quem está acompanhando a gente. Deixo aqui um grande abraço para o Samuel Mendes, que é um grande esportista da cidade aí, fazendo bonito no jiu-jitsu, né, Samuel? A Bruna da Moda Maria também está nos acompanhando. A Bruna que foi ouvida aqui tentou aqui o programa o ano passado. E a Bruna está deixando aqui uma pergunta com relação ao som, Bruna. Se a gente não conseguir ajustar o som durante a transmissão, depois está sendo gravado, a gente vai deixar disponível nas mídias sociais, tá bom? E a minha pergunta para a Grazi a vereadora Duda fez uma pergunta com relação ao público masculino e até me surpreendeu com relação às crianças. Você comentou, né? Falta de conhecimento mesmo, não sabia que também havia essa intervenção. Mas eu queria perguntar a mim inverso, com relação ao profissional. Há desafios próprios das mulheres com relação a esse exercício? É diferente o profissional masculino, feminino? Tem alguma dificuldade que
você percebe no dia a dia por ser mulher ou isso não acontece na sua profissão? Para nós mulheres é sempre um caminho mais complicado, mais estreito. Mas assim, eu trabalho já há 25, caminhando para 26 anos de atendimento ao público, né? Então, eu não tive essa dificuldade porque eu vim construindo a minha carreira, né? Então, conforme eu fui saindo lá do manicure para a depilação estética, para a acupuntura e a terapia, né? Então, fui fazendo este caminho. Então, automaticamente, eu já fui trazendo isso comigo. Mas a gente vê realmente, né? A gente percebe que para as mulheres é um pouquinho mais difícil a gente como profissional, né? Mas eu só tenho que agradecer. Eu tive esse problema. Se for falar de mim, realmente a gente tem que tomar para poder existir. E na cidade há outros profissionais que desenvolvem também acupunturismo? Não. Olha, até onde eu sei, sou só eu, né? Como formada em acupuntura pela medicina tradicional chinesa. O que acontece? Como a medicina tradicional chinesa ela é uma técnica que veio da China para os outros países, quando ela chegou nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos veio para nós no Brasil, né? Ali eles dividiram em módulos. Então, quando se fala de medicina tradicional chinesa, você aprende todo o conceito, o que significa a acupuntura de um modo geral. Então, a gente trabalha com órgãos, vísceras, a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com clima, tem alimentação. Então, tudo isso vai envolver na medicina chinesa. Quando vem para os Estados Unidos, eles dividem em módulos para poder facilitar a compra de alguns produtos. E automaticamente começou a se vender só o módulo da ventosa. Começou a se vender o dry needling, que é uma extensão da acupuntura, né? Então, existem algumas pessoas na cidade que são formadas em dry needling, né, que é parecido, mas não é igual. A diferença é que o profissional que trabalha com o dry needling, ele vai trabalhar especificamente no ponto. E a acupuntura, a gente já reorganiza tudo. Então, a gente vai reorganizar os órgãos, vísceras, som. Essa é a diferença. Em um determinada palestra que eu vi, eu escutei algo sobre questões que envolvem a constelação familiar, que é mais voltado para o lado emocional, buscar algumas origens e algumas angústias, não só individual, mas buscar o coletivo. Tem alguma área, não tem nada a ver? Ou pode auxiliar? Com certeza. Quando a gente trabalha com vários profissionais, a tendência é sempre né? Na verdade, o objetivo nosso é fazer com que a pessoa tenha mais saúde. Então, quando a gente decide trabalhar com saúde, a gente quer que o paciente melhore. Então, quando o paciente fala, Graziela, olha, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar uma constelação, eu vou procurar uma academia, uma hidroginástica, um pilates, isso é um evento e que só vem para somar, né? Para que chegue ao benefício da saúde. A constelação familiar, ela vem do Bert Helling e a minha técnica é do Dr. Hammer. A diferença entre as técnicas é o conceito, mas o objetivo é o mesmo. Então, o objetivo é trazer saúde. O conceito, a linha, como a gente chega na cura é diferente, né? Então, o MPC, por que chama MPC? Método Crises, ele é da medicina germânica, Dr. Hammer. O Dr. Hammer nos fala
que as nossas células, elas vibram diante de uma emoção. E que quando a gente tem essa emoção, ela registra num determinado órgão. Então, por exemplo, vou voltar para o exemplo, quando a gente passa uma raiva indigesta, a gente vai desenvolver o estômago. Porque o peptídeo, que é uma membrana, é uma molécula que fica da célula, ela registra essa emoção e gera a doença. Isso pode ter acontecido, por exemplo, na infância. E Pode. lá na vida adulta ainda tem uns reflexos? Ou seja, Sim. ele pode... A minha pergunta, quando acontece isso, é algo que aconteceu lá, e tem que vir esse não diagnóstico, essa influência no corpo da pessoa durante o ano, ou pode acontecer de ficar adormecido, e lá na vida adulta acontece, a pessoa começa a procurar, não sei, estou falando sem conhecimento, psiquiatra, psicólogo, e depois descobre que é bem mais intrínseco, bem mais remoto acontece isso. Como eu disse, se for físico, o tratamento o psiquiatra vai resolver, né? Então, às vezes, aquele paciente tem problema químico, né? Então, está ali com baixa... Aí ele vai entrar com a medicação, tem substância e a medicação resolve o problema, né? Mas quando ele tem a origem do trauma que aconteceu na infância e despertou na fase adulta, aí é quando a medicação faz a função dela. Sobre a constelação familiar, foi até, se eu não me engano, o diretor do juizado especial que teve aqui, trouxe uma profissional também. E algo que eu achei interessante é que se trabalha essa questão de um modo, vamos falar assim, organizado através do Estado, mas em cidades próximas aos grandes centros, vamos falar assim, que tem mais possibilidade vamos falar assim, de conduzir as coisas de uma equipe multiprofissional. A sua profissão, ela também tem esse viés estatal, eu digo assim, existe esse acompanhamento pelo Estado, não acompanhamento pelo Estado, o Estado utiliza da acupuntura também para resolver alguns conflitos ou não, no judiciário, ou qual que são as ramificações? Ficou meio confusa a pergunta. Mas eu entendi. Né? Tá. Aqui, né, na nossa cidade, trabalha com a constelação familiar é a Juliana Poletini, né? Ela faz um trabalho muito bonito, né? Maravilhoso, quanto a técnica consegue ajudar as pessoas, né? Em relação a se a acupuntura ela é possível em SUS, por exemplo, sim. Né? Então existe uma lei que a acupuntura ela já acontece, em Sistema Único de Saúde, né? Mas aqui na nossa cidade não, né? Agora eu não sei como funciona para que isso aconteça, né? Mas nos grandes centros, sim, já tem. E a acupuntura hoje ela é possível no SUS, por exemplo, justamente porque ela não é uma técnica específica do médico, né? Nós precisamos ser formados na área da saúde. Então, precisa ser um psicólogo, ou precisa ser um fisioterapeuta, um farmacêutico, uma nutricionista, pessoas da área da saúde que fazem uma extensão da formação, que é uma especialização. No meu caso, eu tenho lato sensu, né? Grazi, através do seu trabalho, através de todo... 20 e quantos anos de profissão? 26 anos atendendo ao público. 26 anos atendendo ao público. Como acupunturista são 8. 8 anos. Então, nesses 25 e 8 anos que você faz esse atendimento ao público, você tem notado que a demanda é maior na procura de dores, de traumas físicos ou de emocionais psicológicos? A procura é por físico.
Por físico. A procura. O emocional, Mas a procura é causa menor. normalmente é emocional. E isso né? é desde o início? Ou você nota que com o passar do tempo, pandemia, essas coisas têm aumentado esses problemas, essas demandas psicológicas, seja de trauma, seja para a própria pandemia, né? Por conta dos medos, das ansiedades, depressão, que tem aumentado. Com certeza o Covid deixou ela, né? E você atende paciente com sequela de Covid também? Sim, com certeza. Deixou tanto física mesmo, né? Problemas renais, cardíaco, dor de cabeça, né? Quanto o emocional. Dor do corpo. Isso. Também. A Covid deixou sim. Quanto físico, né? Dores de lombar, né? As pessoas depois do Covid ficou com muita dor de lombar. E que a gente trata a lombar no físico com acupuntura, né? A ventosa, o Raihuá, né? São técnicas que dá para trabalhar. E, lógico, o emocional, né? Principalmente pelas perdas, né? Sim. Foram, né, muita gente ali e que isso, com certeza, fez com que as pessoas desenvolvessem ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E a demanda aumentou de procura. Aumentou. Assim, eu vou falar pelo que eu vejo. Quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, porque foi uma caminhada, né, de lá para cá, o meu objetivo era trabalhar com o físico. Né? Então, eu procurei para trabalhar com o físico. E aí, como que nós, acupunturistas, trabalhamos? Com uma escala de EVA que a gente fala. De 0 a 10, o quanto que essa pessoa tem de dor. Então, ela chegou, eu faço a ficha e eu pergunto, quanto que você tem de dor? E aí ela me fala, eu tenho dor 10 na lombar, por exemplo. Aí eu vou... muita dor. 0 não é nada, 5 é meio e 10 é muito. Eu tenho como responsabilidade de profissional fazer ele descer na escala. A minha função, ele tem que diminuir a dor. Quando esse paciente trava, ele já fez ali 4 sessões, que já é para ele ter descido na escala. Ele fez 4 sessões, 5 sessões, 6 sessões e ele está ali na dor 4, na dor 3. Ele não zera, tem uma emoção. Então, aquela emoção está impedindo ele de zerar. Né? Então, como que eu sei que é emocional? Pela escala. Então, pelos resultados, automaticamente. Resultados. Bom, só para a gente interagindo, deixar aqui um abraço e muito obrigado para quem está assistindo a gente online, a Daniela Oliveira, a Deise, sua irmã, deixando aqui também um olá, a Nilza está aqui também acompanhando, e a Verinha Cruz. Você citou aqui essa questão da pré-definição, vamos falar assim, de uma escala para depois pensar na abordagem. E falou agora há pouco, eu até fiquei surpreso, sobre a acupuntura também em relação a crianças e até bebês. Como que, qual é a partir de que idade você já teve algum acompanhamento de bebês e crianças? Qual que seria, não vou falar ideal, mas de qual idade você já teve esse acompanhamento? Qual foi a menor idade? Como chega, não nesse diagnóstico, mas como que chega em um determinado momento em que, não sei se é uma prescrição médica, se é uma indicação médica, ou um pai te procura pensando que, se você falou por um lado, tem essa escala, e os bebês às vezes não têm condição de falar onde está a sua dor, e aí a gente está falando de questões físicas, eu imagino que bebês teriam mais intervenção físicas e não psicológica, né? Como é feito esse encaminhamento? Como que chega até você esse bebê? É para o médico, é pela uma família? E em que situações também? Para deixar mais claro. Uma grande maioria chega por indicação. Né? E aí eu preciso avaliar o caso do paciente. Né? Então, quando eu vejo... às vezes até pela mensagem do WhatsApp eu já vou fazendo uma abordagem. Então a pessoa manda mensagem para mim e fala: Grazi, me indicaram para a cólica do meu filho. Então ali na própria mensagem eu já pergunto: está passando pelo médico? O que o médico disse? Né? Então ali, antes mesmo de fazer o tratamento,
antes mesmo de levar a criança e para realmente aplicar a acupuntura, eu já pergunto. Semana passada mesmo, uma paciente mandou mensagem para mim que o menino dela de 12 anos estava com dor no joelho, né? E aí eu perguntei para ela, por mensagem, como que tá, qual é a situação? E aí ela disse que já tinha passado pelo médico, ela me mandou a foto do diagnóstico e eu disse, não é comigo, no caso dele é uma fisioterapia. Então, ali pela própria mensagem eu já consigo saber se dá para a gente trabalhar ou não. Quando o paciente não passou pelo médico, dependendo do caso, eu também preciso que ele vá primeiro, tenha o diagnóstico para chegar. Então, na verdade, a acupuntura ela é um tratamento extra, né, daquilo que o paciente está tentando, né, e não está conseguindo o resultado com os outros tratamentos. Quando o papo, assim, a gente, na verdade, esse programa é para ressaltar o protagonismo jovem, mas eu e a Duda estamos aproveitando para um constante aprendizado, né, Duda? E o papo flui bem rápido, a ideia nossa é não ser algo muito maçante, nós estamos até encaminhando para quase 30 minutos de bate-papo, que era a nossa proposta inicial. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta, até comentei com você que queria abordar esse assunto, e eu achei muito interessante esses dias, eu tinha visto uma postagem do pessoal do Jiu-Jitsu, e hoje, até coincidentemente, o professor Fernando Vilas Boas falou de uma ação que você fez conjuntamente, né? Eu acho que o início de um trabalho. Então, eu queria que você falasse para a gente, né? Fica aqui minha última pergunta para você do dia, mas para que você fale um pouquinho dessa relação da acupuntura com o esporte, não só individualmente, mas coletivamente. Sei que eu vi que você trabalhou com o pessoal do Jiu-Jitsu, abordando também não só o esporte de alto rendimento, que eu imagino que aconteça, né, nessas confederações e federações, mas em pequenas cidades como Maracaí, como isso pode influenciar e melhorar aí que esses nossos atletas sejam a melhor versão deles aí nas competições. Na verdade, eu gostaria primeiro de agradecer ao Fernando, né? Ele me deu uma oportunidade imensa. Ele, na verdade, não conhecia muito bem o meu trabalho, assim como vocês, né? E ele foi lá e abriu as portas e me recebeu com muito carinho. Os jovens também, né? Eles, a Bia, o Samuel, o Gabriel, o Vitor, né? E acho que eu não esqueci ninguém. O próprio Fernando. E então eles se entregaram à técnica, né? E então agradeço, Fernando, por isso. Bom, como que a acupuntura e a terapia pode ajudar no esporte, né? A gente trabalhou ali com exercícios que eles me trouxeram questões de como o corpo reagia antes dos campeonatos, né? Então, como normalmente tremor, né? A maioria respondeu ali que tem dor no ombro, até porque a própria força que se faz, né? E aí a gente fez exercícios para trabalhar o emocional, para tirar esse medo, essa tensão, essa angústia antes dos campeonatos. E depois nós finalizamos com a acupuntura, com a ventosa, para poder trabalhar essa questão do físico, né? Então, nós fizemos 3 encontros. Dentro desses 3 encontros foi a apresentação, o trabalho do emocional e o trabalho do físico. E nós ficamos de ver se a gente vai dar continuidade, porque a gente ia esperar o resultado, né? Mas eu já fiz uma ficha de devolutiva e eles me devolveram e foi muito bonitinho, né? Porque são jovens e eles são muito sinceros, né? E falaram o que eu tinha que mudar, né? Foi bem legal. E assim, a gente vê um resultado bacana. Foi um projeto de ideia nossa, né? O Lucas, meu filho, faz jiu-jitsu. E um dia a gente estava lá conversando e eu falei para o Fernando, né? O que você acha da gente fazer uma parceria, né? E aí deu certo. E essa parceria é bacana porque é notório que quase toda modalidade esportiva, ainda mais no caso deles que é luta, né? Parte de força. Quem não tem um tornozelo trincado, uma dor no joelho, uma dor no braço, uma dor nas costas, um pouco de mau jeito que você já faz em casa com pouco peso já dá um mau jeito, né? Imagina uma competição, né? Essa parte de luta e tal.
Tem também, acredito eu, que a parte psicológica, porque eu particularmente fico nervosa por qualquer coisa, ansiosa por qualquer coisa, é onde acaba impactando no corpo, né? Tanto antes da competição quanto no dia a dia, Porque uma ansiedade, por exemplo, ela vai trazer um tremor, né? E aí o tremor, ele gasta energia. nervosismo, Exatamente. aí E aí coisas. o atleta já entra, né, para competir com uma energia mais baixa, porque ele tremeu tanto antes, né, com esse emocional, que quando ele entra, ele já tem o prejuízo do desgaste da energia, né? Além do físico e emocional, O né? emocional. Aí a gente trabalhando o emocional, tirando esse tremor, ele já entra com toda a carga energética dele de força para poder lutar. Olha só. Bom, fazer aqui os agradecimentos finais, pessoal que está nos assistindo, o Pedro Júlio Loureiro, né, falou de esporte, ele começou a falar de esporte, ele já, opa, vou parar de escutar. Agradecer também a Priscila Carvalho, que está interagindo aqui, ela está deixando um parabéns ao tema abordado, muitas informações necessárias para a população em geral. Bom, muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo, abri aqui para que a Duda faça as menções finais e que a Grazi deixe uma mensagem final, não só sobre, aberto mesmo, seja da sua área ou uma mensagem para as mulheres nesse dia. E até como ideia, Duda, quem vier assistir esse vídeo depois, deixa aqui nas mensagens, seja um assunto que acha interessante a gente abordar no programa ou uma pessoa da comunidade, coloca aqui pra gente. Depois acho que fica até como ideia a gente fazer essas interações nas mídias sociais para saber quem é a comunidade gostaria da gente tá dando seguimento aqui ao programa, né? Sim, é uma ideia bacana. Pode até mandar, se for o caso, no direct também, Sim, né? Fazer sim. contato com a gente, igual aconteceu, eu te falar da pessoa lá que passou no serviço e tal. Pra gente poder também ter essas visões, né? Muita coisa que a comunidade acaba vendo, nós, às vezes, acaba passando despercebido, né? Mulheres que fazem parte da comunidade, se destacam, né? E temas, que é muito importante também, ser abordado aqui para trazer mesmo esse papel da Câmara para dentro das mulheres para dentro da Câmara Municipal. E talvez aí futuras vereadoras, né? Futuras fisioterapeutas, vereadoras, e aí vai indo, né? Por que não? Imagina só, aqui o negócio é tenso, viu, Grazi? Então... Acho que ainda não. Dependendo da ansiedade, ataca que você nem sabe. Tá no sangue dos Vacelli, mas ainda não. Eu tenho ansiedade toda vez que eu vou falar. Tá. Bom, deixo aqui, né, falando de alguém, eu gostaria de que, se fosse para eu indicaria a Juliana, né, e a própria Gabi, né, que é uma mulher que representa o esporte, né, que está lá no grupo do Jiu-Jitsu, né. E eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né, foi um papo muito bom, gostei, né, muito divertido. Quero deixar para as minhas pacientes, minhas clientes que estão nos acompanhando aí, né, tanto as pacientes de Maracaí quanto as da cidade do Rio de Janeiro, eu atendo bastante online, o Rio de Janeiro, né, e das outras cidades também. Quero desejar um finalzinho de Dia das Mulheres, né, que seja um dia maravilhoso para todas nós. Quero também dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês, deixando um pouquinho do meu conhecimento e do meu trabalho. Então a gente encerra por aqui, também aproveitar, deixa para... Grazi falou que está no finalzinho do dia, mas desse dia 8, porém, Dia da Mulher todo dia, né? Dia de respeito, dia de amor, dia de luta, dia de conquista política, enfim. Ser mulher não é fácil e todo dia é uma luta, todo dia merece aí, né, ser comemorado e ser respeitado, principalmente por tudo que é passado. No nosso caso aqui, temos poucos relatos de muita coisa, de violência e tudo mais. Uma pergunta, você atende essa parte de violência, às vezes doméstica, essas coisas ou não? Não, essa parte... Nunca aconteceu, mas nunca alguma demanda nunca apareceu lá? Às vezes aparece, mas daí eu encaminho para o profissional que... né, tá, que entendi. Mas que possamos aí todos os dias, né, correr atrás do que a gente sonha, do que a gente luta, e que possamos aí cada vez mais ocupar o nosso espaço, independente da profissão que fazemos, do que fazemos e aonde estivermos. Então, fica aqui o meu agradecimento, Grazi, por ter aceitado, né, o convite de participar do programa.
E obrigado também, né, pelas indicações. Sem dúvida nenhuma, são bons nomes que vamos abordar aí para dar continuidade, né, toda segunda sexta-feira do mês. E fica um abraço a todos que acompanham a gente, o pessoal que vai assistir a gente depois também. Acompanha na rede social, se tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, também pode deixar aí nos comentários e nos direct nossos. Obrigado. Obrigada.